Shalom, eu sou a Bispa Renata e eu quero compartilhar hoje com você uma reflexão, uma experiência, um testemunho, sei lá do que é, mas algo que está ardendo no meu coração, eu queria compartilhar com vocês, mas eu queria também fazer uma brevezinha. Ai meu Deus do céu, acho que agora já tirei até da página. Tá aqui, do Salmo 131, que o salmista Davi, ele diz assim: Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim a minha alma dentro de mim. Espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Eu acho tremenda assim essa palavra e essa meditação, porque o salmista Davi, ele faz uma reflexão dele mesmo, da personalidade dele mesmo, e ele começa a dizer: Senhor, não é arrogante o meu coração e nem o meu olhar de soberba, e eu nem tenho pedido coisas assim demasiadamente demais para mim. Ele não está falando num sentido de desânimo, de mediocridade ou de inferioridade. Ele está dizendo que ele fez uma reflexão da personalidade dele e não há coisas assim maléficas. E ele está dizendo que ele sabe o que ele precisa, qual a sua necessidade, e ele se aquietou em Deus. Porque às vezes a gente vive numa sociedade capitalista, de competição, o melhor é o que tem, não é assim? A gente cria estereótipos, ou como se diz na psicologia, personas, nós criamos personas, ou seja, são máscaras, né, que todos nós temos, mas existem pessoas num perfil dentro da sociedade que ela se sente, na verdade, na necessidade de ser igual ao outro, como o outro, né? Então ela cria uma personalidade que na verdade não é dela, né? Então ali realmente tem muitas coisas para serem tratadas e para serem melhoradas, né? Então Davi não tá debaixo disso, né? Então ele tá dizendo assim: eu não tenho necessidade, sei lá, de ter um avião, por exemplo. Eu não tenho necessidade. Qual que é a minha necessidade? Mas existem pessoas que precisam ter um avião, ou ter um jato, ter um helicóptero, né? Que perfeitamente ele usa o avião, voo, né? Por exemplo, tem pessoas que usam voo, que é como a gente usa metrô. Então é essa reflexão que ele está fazendo, né? E aí depois ele começa a dizer assim: Senhor, e eu aquietei a minha alma. E o aquietar, ele está dizendo que ele não está em estado de ansiedade. E foi uma das coisas que durante algum tempo isso começou a me incomodar na minha personalidade. E eu acho bacana porque até o meu estudo, né, o que eu tenho estudado, eu tenho conseguido ter capacitação para analisar algumas coisas da minha própria personalidade que não é legal. E a ansiedade é maléfica. E a ansiedade, eu descobri que está lá em Deuteronômio capítulo 28, da maldição, né? É uma pessoa que não sossega, Senhor, ele não dorme, é uma pessoa que fica o tempo todo em estágio de desespero, né? Para resolver aquilo. Em suma, e também eu consigo hoje olhar e ver de onde vem essa ansiedade, né? E eu comecei a ver muitas coisas da minha infância, da forma que eu cresci, né? Meu pai morreu, eu tinha 5 anos de idade, então a minha mãe foi o pai, foi a mãe. Então a minha mãe, ela tinha que resolver tudo, a minha mãe tinha que segurar o financeiro, minha mãe tinha que segurar uma casa que molhava, que enchia, minha mãe tinha que segurar que a renda dela não dava para tudo, a minha mãe tinha que segurar que eu tinha 5 anos, a minha irmã tinha acho que 9, acho que são 4 anos de diferença, sei lá. E aí a minha mãe tinha que segurar tudo. Então minha mãe era aquela mãe 0 minuto. E a minha mãe ensinou a gente assim: rápido, faz isso, trata isso, é pra limpar a casa, vamos tirar tudo. A minha mãe tirava os móveis pra fora pra limpar a casa, né? E quando nós começamos a fazer isso, a minha mãe, ela cobrava isso de mim, da minha irmã, ou seja, era uma coisa comum. Então eu aprendi num ritmo assim que as coisas têm que ser resolvidas, as coisas têm que ser cuidadas, não tem tempo hábil para ficar procrastinando, enfim.
E só que isso começou a me incomodar e eu comecei a levar diante do altar do Senhor, e aí o Senhor começou a tratar, o Espírito Santo, eu comecei a dizer, Senhor, eu quero ter mais intimidade com o Senhor, e para você ter mais intimidade com o Senhor, você também tem que ir para o deserto. Você compreende isso? Jesus foi para o deserto, né? Então todos nós temos que passar a nossa escola com Deus, e eu quero te dizer que esse momento para muitos crentes é desesperador, né? Porque é um momento de dor, e eu passei assim alguns momentos de muita dor, de muita solidão, de muito desespero, de muita confusão, de dizer assim, Senhor, e agora eu não sei resolver o que eu vou fazer, e eu fiquei numa incógnita tremenda que só Deus para me ajudar. Mas tudo aquilo era como se eu fosse uma ovelha que o Senhor colocou no cabresto, sabe? E eu era livre, eu fazia o que eu queria, e de repente eu tô naquele cabresto, ou de repente, como o pastor faz, quebra às vezes a pata da ovelha, né, para que ela aprenda a respeitar e para que ela aprenda o que a disciplina é necessária. Talvez eu estava nesse estágio, né, de pular, dar coice e aquela coisa toda, e era um sofrimento, porque eu também não estava entendendo, parecia assim, né, que estava tudo desabando. Mas de repente, em cada processo, o Senhor tem me ensinado a me aquietar. E aí eu falava, Deus, eu preguei no último encontro com mulheres e eu compartilhei isso, algumas coisas da minha personalidade com as irmãs, e eu falei, eu quase morri quando Deus me deu o Salmo 93, porque eu nem às vezes me achava apta, mas eu lembro que nesse período, como Deus, ele começou a falar algumas coisas para mim. Renata, é necessário a ovelha entrar no pasto verdejante e descansar. E eu literalmente, eu não descansava. Eu acho que eu chegava no pasto dizendo assim, Senhor, mas a grama vai dar para todo mundo? Mas, Senhor, como que eu faço? Né? Não, eu não vou deitar, eu preciso resolver, eu preciso fazer. E aquela coisa toda, e eu entendi, o Senhor me ensinou no Salmo 23 que tem um pasto preparado para mim. E que é necessário descansar. Existe um manancial de águas tranquilas, porque o Senhor não quer me ver, entende? Desesperada. E aí o Senhor foi me ensinando, e foi nas dificuldades, foi exatamente naquilo que eu morria de medo que o Senhor fez eu passar. Eu lembro de uma das madrugadas, era 1h30 da manhã, assim, eu tive um problema no forro da minha casa, e eu lembro que eu passei assim, olhando aquele forro, fiquei 1h30, eu e minha mãe sentadas, e eu olhava para aquele forro e falava, Deus, antes de eu acordar minha mãe, ainda eu fiz uma oração e eu disse, Senhor, eu sou uma mulher, eu não tenho marido, esse trabalho aí é para homem, essa responsabilidade aí é para homem, não é para mim que sou mulher. A minha mãe tem 76 anos de idade, eu não posso depender da minha mãe para nada, ao contrário, ela depende de mim para tudo. Eu não tenho um pau para dar no doido, e eu tô aqui nessa madrugada, isso assim, entre lágrimas. Aí até que minha mãe acordou, veio me ajudar, e aí ela falou, minha filha, vamos orar. E eu lembro que eu orei o Isaías 54, eu disse, Senhor, lá em Isaías 54 o Senhor disse que tu és o meu marido. Diz assim, ó, os filhos que você vai ter são maiores do que daquela que, né, que pode dar à luz do que a estéril, mas você vai ter mais filhos, alarga as tendas, né, começa a colocar as estacas, finca as estacas mesmo, né, puxa o couro, né, com intrepidez. O Senhor ali, ele fala de altura, ele fala de largura, ele fala de profundidade, isso tem um símbolo tremendo. E aí o Senhor começa a dizer naquele texto assim, por muito tempo vocês ficaram sozinhos, por muito tempo, tipo, vocês foram ridicularizados, mas agora eu sou seu marido, eu estou de volta, porque por um breve tempo eu não estava com vocês, por causa do pecado de Israel, mas o Senhor sempre, como é misericordioso, ele diz assim, olha, começa a anunciar, as pessoas vão entender que vocês não estão mais sozinhas, você tem agora um marido e nunca mais você será apontada como abandonada, como desolada, como envergonhada, tá lá na palavra. E eu comecei assim, entre lágrimas, assim, orar ao Senhor e dizer, Senhor, eu dependo do Senhor, o Senhor é meu marido. Porque naquela madrugada veio uma sensação, sabe, de
incapaz, sabe? De ter que depender, parece que vê uma realidade, assim, nossa, você, quando precisa fazer alguma coisa que é homem que tem que fazer, parece que você precisa dos amigos, você precisa... E eu comecei a falar isso pra Deus naquela madrugada. Quando foi por volta das 5 horas da manhã, nisso eu já tinha ligado para um monte de gente, falava assim, ei, dá pra você vir aqui quando amanhecer o dia, eu tô com um problema aqui, eu tô com um problema ali, todo mundo dormindo naquela madrugada, até que eu consegui falar com um amigo. E aí, quando eu falei, ele falou, não, eu vou levantar agora, eu vou me trocar e já tô indo pra aí. E quando ele chegou, ele falou, olha, não tem jeito, isso aqui vai ter que ser arrumado, vai ter que ser trocado, o que que você pensa? Aí eu disse, ó, eu penso em botar uma madeirinha aqui, fazer um negócio ali, é isso, vamos fazer juntos. E ele olhou assim, sabe, até com carinho, com respeito comigo. Naquele amanhecer de dia, ele disse assim, ô, minha querida, não dá, né? Isso aqui vai ter que ser refeito. E aí eu peguei, chorei e falei pra ele assim, cara, tu não entende, eu tô, né, não tenho um pau pra dar no doido, eu não posso resolver isso dessa forma. E aí ele falou assim, ó, faz o seguinte, me dá um café aí e que 9 horas eu vou mandar os meus funcionários pra cá. E aí foi que eu lembrei, né, que da profissão dele, do que ele faz, do que ele poderia realmente, ele era a pessoa certa pra estar aqui naquele amanhecer de dia. E aí até ele brincou, tá vendo? Porque eu falo com você, tu só manda joinha, você vê, eu sou seu amigo, eu tô aqui de madrugada, eu tô aqui... E aí eu peguei e falei, cara, não foi você. E eu comecei a chorar de verdade. Eu falei assim, foi o Senhor é o meu marido, o Senhor sabe a oração, o Senhor sabe o meu derramar diante dessa madrugada. E quando foi por volta assim, né, da parte da manhã, chegou os funcionários dele e todos assim, né, com a roupa da empresa, com aqueles maquinários, tudo preparado de uma forma soberana. E aí eles começaram a refazer todo o meu teto e assim, e ficou lindo, e até eles mesmos diziam, nossa, é a primeira vez que nós estamos fazendo, nossa, ficou lindo. Aí o outro menino, quando acabou, tirou foto, falou, olha, eu mostrei pra minha esposa, porque eu ia colocar, acho que PVC, não sei, e nossa, eu vou fazer um teto igual o seu, porque hoje eu aprendi nessa tarde aqui, fazendo na sua casa, e eu vi o socorro de Deus. E tem outros e outros e outros testemunhos que eu tenho visto. Quando eu olho, eu digo assim, Deus, não tenho nada. E o Senhor traz à existência o que não existe. O que eu quero dizer para você, que isso me incomodou assim profundamente, para falar, eu não sei, né, quem precisa ouvir essa mensagem, talvez alguém que seja como eu, extremamente ansiosa, uma pessoa que tem que resolver agora, uma pessoa que precisa colocar no caderno, na caderneta, para saber quanto que tem, quanto que pode gastar, como que pode fazer, uma pessoa que pensa em tudo, né? Pensa no pró e pensa no positivo, pensa no negativo, uma pessoa que parece que na hora de resolver o problema, parece que assim o cérebro ele deixa de ser aquela engrenagem, né, e parece assim que vai a 1000 por hora, eu preciso resolver, eu preciso fazer, eu preciso, e nesse meio também vem o desespero, e nesse meio vem o medo de eu não vou conseguir, eu vou me frustrar, eu não vou resolver. E o Senhor tem me ensinado a me aquietar. Hoje eu estou no processo que eu posso entrar perfeitamente no pasto verdejante e entender que é o meu momento de deitar na grama, é o momento de eu comer, é o momento de eu ir por um manancial de águas tranquilas, e é o momento, como diz o salmista, Senhor, prepara minha mesa perante os meus inimigos. Senhor, prepara todas as coisas. Senhor, estou na palma das tuas mãos. Eu acho que eu falo isso o dia inteiro. Senhor, estou na palma das tuas mãos. Senhor, eu estou na palma das tuas mãos. Porque eu sei que o Senhor cuida de mim. Como ele diz aqui, uma mãe que está desamamentando, uma mãe que amamenta. Você já viu uma mãe que está amamentando? A criança fica tão segura ali no peito, porque ela sabe que não vai morrer de fome, porque ela sabe que ela tem uma mãe que cuida, uma mãe que troca, uma mãe que dá banho, uma mãe que beija, uma mãe que abraça, que dá um sentido de segurança, de que nada vai te acontecer, porque a mãe está aqui, a mãe resolve, o pai resolve. É esse Deus que eu quero te dizer, que eu tenho experimentado durante anos e anos. Meu pai morreu quando eu tinha 5 anos de idade, mas Deus sempre cuidou de mim, da minha mãe, da minha família. E eu tenho vivido esses momentos de grande aprendizado, de não ser da minha forma, mas ser da forma do Senhor.
Porque se fosse da minha forma, eu não queria passar por nada disso. Eu queria ser do meu jeito, daquilo que eu acho que é o normal para todo mundo. Mas se eu vivesse o normal de todo mundo, eu também não teria, na verdade, essa intimidade com o Senhor. Eu não conheceria o meu Pai e eu seria aquela pessoa extremamente orgulhosa, né? Ou extremamente ansiosa, aquela pessoa de eu resolvo, eu faço, né? E eu tenho dependido do Senhor, na verdade, assim, essa coisa de orgulho, esse problema eu não tive, porque eu sempre temia o Senhor, eu sempre busquei a Deus, mas esse processo de entender, de intimidade, sabe, de sentir, assim, o cheiro do Senhor é na escola, é na escola. O próprio Jesus foi para o deserto. Então não se desespere, comece a falar com o Senhor é aquele que cuida, o Senhor é o teu marido, o Senhor é aquele que simplesmente diga haja, e aí Ele traz a existência com a sua palavra. Que isso possa edificar a sua vida nesses momentos, porque era um momento que eu não podia, mas é um momento que o Senhor tem feito coisas grandiosas na minha vida, e o Senhor tem mostrado que é o momento de eu depender, que é o momento de eu entender que eu não tenho, né? Eu não tenho, sei lá, eu não sou capaz, eu não, sabe, aquela coisa que às vezes a gente acha, não, porque eu faço, porque eu sou formada, porque eu ganho bem, porque eu tenho meu salário, porque eu tenho a minha casa. Não, queridos, a gente precisa ter Deus, porque tudo isso pode ser consumido, né? O Senhor deixa até, eu acho interessante, acho que em Isaías, quando ele diz assim, sobre os palácios, ele diz assim, se vocês soubessem que até o palácio de vocês vai ter grama, vai ter trepadeira, né? Vai ficar descaracterizado, vai ficar um lugar de ruínas. Se vocês soubessem onde vocês estão arrotando, ou vocês estão no meio das festas sossegados, e é o momento de orar, é o momento de buscar a dependência do Senhor. Queridos, a gente fala tanto que Jesus está voltando, e se você acha que você vai entrar para o céu, você acha que é qualquer pessoa que vai entrar no céu, queridos, vamos, né, ler a Bíblia, vamos refletir na palavra do Senhor. Existe uma conduta, existe uma condição de coração, de ação, de entrega, de abnegação, de cruz, tudo isso. Então, nesses momentos, nós precisamos aprender a crescer e ter realmente estar ligada com o Senhor. Essa é a palavra que eu tenho para o teu coração, que veio para o meu coração, e eu tenho tentado segurar isso. Deus me ajuda, Deus me ensina, Deus é na sua hora, não é na minha. Shalom.